Turma, belezinha? Bom, hoje a gente vai falar sobre pinças de apreensão, tá? Vou rodar o vídeo rapidinho, vai ter uma novidade aí, espero que dê certo, vamos ver. Não tenho habilidade suficiente para mexer no Adobe, mas eu vou tentar e se ficar muito legal, vocês vão acompanhar isso ao decorrer do vídeo, tá? Vou passar já para a aula, vamos lá. Bom, então vamos lá. Pinças de apreensão. O que isso significa? Hoje a gente vai falar sobre as pinças de apreensão, que são as pinças que a gente usa para fazer manipulação de estrutura, né? Independente da estrutura, pode ser uma vesícula, pode ser alça, pode ser estômago, pode ser o aumento, não importa, tá? A pinça de apreensão, primeiro vamos falar do nome, a apreensão, o SA aí é importante a gente ressaltar, que ele significa ausência de trauma, né? Então é uma pinça que não, não tem, não tem dispositivo ou dentes, né, ou ranhuras que causam trauma no tecido. Mas mesmo assim ainda pode causar trauma e eu vou explicar o porquê. Aliás, mesmo assim pode causar trauma se aplicar muita força nas pinças, né? Mas geralmente não é o caso, né? Geralmente não é o caso porque o cirurgião ele sabe que tem que ter uma delicadeza ali. Então a ideia é não causar trauma. Hoje a gente vai falar da Grasper, barra Endoclinch, Crosome, que é a pinça de alça curva, e a Tatuzinho, né? Ou conhecido como Bullet aí também. Eu vou passar o próximo slide e a gente vai ver cada uma. Bom, então tá aí. Demonstrando força e delicadeza, a gente tem essas pinças de alça, pinça de alça reta, a Endoclinch ou Grasper e a Tatuzinho. Vamos pontuar cada uma delas. Primeiro, quais são as pinças que é comum vir em caixa? Essas duas aqui, ó. Aqui, vamos lá. Cadê o laser? Cadê o laser? Aqui, ó. A pinça que é mais comum de vir em caixa é a Grasper ou Endoclinch e essa daqui. Essas são as pinças que assim, que vão vir de forma demasiada em caixas. Então você vai no Hospital BP, no 9 de Julho, Sepaco, no Sírio, Samaritano, Oswaldo Cruz, de base, essas são as pinças básicas que vem dentro da caixa de videolaparoscopia. Então, além da Maryland, além do gancho, além da tesoura, vem a Grasper ou Endoclinch e vem uma Tatuzinho lá também, tá? Então, primeiro vamos começar por elas. Qual que é a função dessa pinça? E, consequentemente, eu vou falar das pinças de alça. Manipulação. Cirurgia bariátrica gosta muito de usar pinça Endoclinch ou Grasper. Também para fazer outro tipo de cirurgia, como gastrectomia, colecistectomia, a gente usa 100% essa pinça, tanto o cirurgião principal quanto o primeiro auxiliar. Né? Na mão esquerda do cirurgião principal ele está com uma dessa, e na mão esquerda do primeiro auxiliar ele também está com uma dessa. Tá? Eu vou mostrar agora. Tá aí, vamos reparar que, falando da pinça Endoclinch ou Grasper, olha aí a função dela. Tá vendo? Essa é a mão esquerda do cirurgião principal. Agora está entrando a mão auxiliar, a mão esquerda do primeiro auxiliar que está fazendo a ótica. O cirurgião principal levantou a vesícula, ele vem por baixo para fazer a mesma pega, né? Lembrando que ele vai fazer uma pega gorda aí, vocês podem reparar. Ele vai abrir e vai pegar um pouquinho mais gordo, que é pegar largo. Quando a gente fala de pegar gordo, a gente fala pega largo. E aí ele vai levantar o fígado lá para o ombro do paciente. E aí o cirurgião com a Grasper, ele começa a fazer o trabalho. Então deixa eu voltar para a aula aqui. Então tá aí a função da pinça Endoclinch, Grasper, né? Quando não tem ela, ou de repente ela pode estar escorregando muito, por algum motivo ela não está segurando, dentro da caixa vem a Tatuzinho. Aí, por hora, ela pode ser substituída, né, pela Tatuzinho. Então, assim, primeiro mostrei um exemplo aí, falei da pinça Endoclinch e pude mostrar para vocês um exemplo da função dela, né, dela sendo utilizada aí numa cirurgia. Agora vamos falar da pinça de alça. A pinça de alça, ela também daria para fazer colestectomia com a pinça de alça curva. Só que não é tão comum. Uma porque ela vem dentro da caixa. Já começa por aí. Né? Não é comum ela vir dentro da caixa. Quando vem uma. São pouquíssimos hospitais que conseguem distribuir duas pinças, no mínimo, de alça dentro da caixa. É muito pouco hospital. Aí o hospital que tem, eu elogio bastante, porque a minha equipe principal, por exemplo, só utiliza essa pinça. A gente só usa a Grasper quando é para fazer vesícula mesmo. E a gente só usa Grasper, e com cremalheira inclusive,
quando a gente soltou a peça lá, sei lá, seja uma retossigmoidectomia, seja uma gastrese, seja uma omenté, a gente soltou a peça da estrutura, descolou a peça inteira, aí a gente vai lá, pega uma grasper com cremalheira e prende a peça, faz a incisão que precisa ser feita para poder remover a peça. Esse é o outro motivo na qual a gente faz a utilização dessa pinça de apreensão. Então, detalhe, voltando um pouquinho no vídeo anterior, a grasper que está na mão do primeiro auxiliar que está fazendo a ótica, a pinça dele tem cremalheira. Então, assim que ele faz a pega da vesícula, ele tem uma cremalheira dando suporte para ele. Porque, lembra que eu falei lá nas primeiras aulas? Ficar segurando, né, a vesícula sem cremalheira, cara, cansa a mão. Pega você e faz uma força assim, ó, uma força relativa aí no punho, e fica segurando por praticamente 1 minuto. Você vai ver que cansa. Agora pense isso em 40 minutos, 30 minutos, 1h30, depende muito da colecisté, né? Então, incomoda bastante. Então, necessariamente, a mão esquerda do primeiro auxiliar tem que ter cremalheira, a pinça grasper endoclínite, combinado? Pinça de alça curva, a minha equipe principal, por exemplo, gosta muito da pinça de alça curva, e geralmente eu sempre peço de 2 a 3, né? Quando não tem, essa pinça reta de alça reta, ela substitui. Se vocês forem olhar bem, ela é idêntica às ranhuras em relação à reta para a curva. Não muda muita coisa. A diferença aqui é que ela é menor, né? Olha a diferença. E na pontinha ela é meio curvada, né? Só. Mas essa pinça é a mini e essa é a maior. Então, substitui, uma pinça de alça. Mas ainda assim tem cirurgia que fala, não, mas eu prefiro a tradicional, que é a curva. Mas quando não tem, essa tende, tá? E se o doutor concordar, beleza. E aí acho que é o tempo que você ganha um tempo e pede lá para a equipe de enfermagem arrumar uma outra pinça dessa, tá? A bullet, gente, ela entra para substituir tanto a grasper quanto a alça ou a alça reta. É uma pinça que nos dias de hoje eu quase não vejo a utilização dela. Mas ela tem esse tipo de função também, de pegar, tracionar, de empurrar, de fazer algo do tipo. Aí, Eric, mas parece que aqui é igual da alça, só que um pouco mais grosseiro. Machuca. Essa pinça machuca, essa pinça machuca, essa machuca e essa machuca. O que vai determinar se vai causar algum tipo de lesão em alguma estrutura é a força que o cirurgião aplica, né? Mas, por via de regra, não tem que machucar. Se machucou, ele vai dar ponto lá, mas a ideia é que não machuque, né? E tem muita gente que fala, mas a endoclínite tem dente. Não é dente, tá? Um detalhe importante. Isso daqui, gente, não é dente. Quando a gente fala de dente, eu penso no dente do cachorrinho. Eu penso no dente de cocker. Quer ver, ó? Eu acho que tem aqui... Deixa eu ver se é o próximo. Opa. Ó, isso daqui é dente. Tá vendo? Pinça cachorrinho. Isso é dente. Eu não consigo falar que o dente do cachorrinho é igual ao dente do endoclínite. São coisas distintas, tá? Então cuidado quando for falar assim, mas a endoclínite tem dente. Não tem. É uma ranhura um pouco mais grosseira, mas ela tem um propósito, né? A gente vê na vesícula, pegou a vesícula, levantou lá em cima e ponto. Se fosse fazer isso com a pinça de alça, dá, mas a chance dela ficar escorregando, escapando é muito grande. Por isso que a gente faz a utilização da endoclínite. Fechou? O tempo de aula já são 10 minutos. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Focar especificamente nas pinças de apreensão, ausência de trauma, né? São pinças que a gente usa para fazer manipulação. Então tem aí a pinça de alça curva, barra corosome, pinça de alça reta, pinça endoclínite ou grasper. Eu não sei como que você aprendeu na sua escola. Na minha, eu tenho quase certeza, lá no CEBIC, que na minha época eu tinha aprendido que essa pinça aqui, a gente conheceu como endoclínite, e hoje eu vejo muita gente falando que isso aqui é um grasper também. Não tá errado, não tá errado. Depois eu vou atrás lá do fornecedor e vejo como que tá o nome dessa pinça. E aí no próximo vídeo de curiosidades eu falo pra vocês. Tá certo? Então, eu acho que o vídeo eu vou encerrar por aqui, vou deixar bem focado aqui a aula, para aula de pinças de apreensão, tá? A gente volta com a próxima aula, eu vou ver o tema aqui, mas o título vai estar bem explícito lá para vocês. Eu acho que esse vídeo vai ficar super legal por conta desse takezinho aí que eu coloquei da colecisté. Espero que vocês gostem bastante. Para mim foi muito legal ter feito isso. E deixa o like, para mim faz muito sentido o like do que compartilhar, porque se você estiver na escola começando, algo do tipo, compartilha, porque também é muito legal. Mas o like para mim por enquanto faz mais sentido e não te custa nada, fechou? Então,
deixa o dedo no like. Se tiver alguma dúvida também, deixa nos comentários, que a gente fala sobre a sua dúvida no próximo vídeo, ou separa um vídeo especificamente para poder falar sobre esse tipo de coisa. Combinado? Então, até a próxima aula.